vamos lá para o nosso quadro Troca de Ideias no programa Piracicaba Agora. Estamos aqui com um prazer de receber sempre, né? Conosco, Wander Rossetti, ele que é juiz de direito, um grande amigo e apaixonado por essa cidade chamada Piracicaba. Wander, obrigado pela sua presença, viu? É isso, Neto. Prazer imenso estar aqui. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui para conversar com quem está em casa, para a gente papear. E o propósito do quadro é esse mesmo, né? É trocar ideias. E é isso, é apaixonado por Piracicaba, né? Demais. Que maravilha de cidade, né? Na verdade, eu tô aqui... Na verdade, eu vim para Piracicaba para ficar 2 anos. Olha só. A ideia inicial era essa. Aham. Ficar 2 anos e ir embora para São Paulo. Porque a carreira acabava empurrando a gente para lá. Perfeito. Né? E você é de São Paulo? Eu sou de Marília. De Marília. De Marília. Sou do interiorzão aí. Oh, maravilha. E aí, acabei me apaixonando pela cidade e não saí mais. Não sai mais, né? A cidade é muito boa, né? Agora, essa questão que você falou, a questão profissional, né? Falando um pouquinho, juiz de direito, né? A gente sabe que são muitos jovens que hoje querem essa carreira, querem chegar, né, a essa posição essencial para a sociedade. A gente está vendo toda essa situação, né, política, econômica, o nosso país, né, e a gente vê o judiciário, o quanto é importante, né, coisa que a gente vai percebendo ao passar dos anos, né. Falando um pouco sobre isso, Wander, a gente tem alguns apontamentos, algumas pesquisas dizendo, olha, algumas profissões elas vão se adaptando, né? Fala um pouquinho da profissão de juiz, né? Como é que isso está sendo encarado? A tecnologia, a mudança de hábito, como é que está isso? Olha, Neto, o que acontece... Veja bem, eu acho que a profissão de juiz é uma profissão extremamente difícil, tá certo? Acho que hoje nós temos alguns instrumentos, algumas ferramentas que nos ajudam um pouco mais. Na época que eu comecei lá atrás, a gente não tinha ferramenta nenhuma. Na verdade, era tudo... As pesquisas eram todas feitas em livros, né? Hoje, a internet ajudou demais. Você consegue hoje dar vazão numa quantidade muito maior de serviços. O volume de serviço que você consegue soltar é muito maior. Se nós fôssemos comparar hoje com a época que eu entrei, por exemplo, você jamais conseguiria tocar uma vara hoje de 7, 8 mil processos. Nossa, né? Que é o normal, que é a média. Né? Naquela época era um número bem menor, em torno de 3 mil, 2.500, 3 mil, mas era tudo feito na unha, assim, como a gente costumava dizer, né? Máquina de escrever. Olha! Né? Hoje as audiências são todas gravadas, o juiz não tem que fazer ditado. Antigamente você tinha que fazer ditado, né? Para o escrevente. O escrevente está ali registrando. Depois evoluímos um pouco para a máquina elétrica. Da máquina elétrica evoluímos para a estenotipia, que era aquela maquininha que a gente vê nos filmes, que são códigos, né? Que você faz, você pega o que a testemunha está falando, e depois aqueles códigos eles são decodificados numa lauda, e aí você tem o depoimento completo. E aí evoluímos para a gravação das audiências. Então, isso facilitou demais. E quando chegou a pandemia, nós estávamos nos preparando para começar a fazer as audiências em videoconferência. Foi até montada uma sala no fórum, preparada para isso. Isso no período do... Um pouquinho antes da pandemia. Olha. A pandemia começou em março, mais ou menos. O fechamento começou em março. E essa sala foi preparada em outubro, mais ou menos. Setembro, outubro. Para a gente começar a fazer as videoconferências, ou seja, as audiências virtuais. Tentar reduzir o volume de preso, passeando para lá e para cá. Bom... Fizemos, a sala veio, foi montada, tal. Vem a pandemia em março. Um mês depois, a gente estava fazendo audiência no celular. Olha, foi assim, uma evolução, um negócio que era... a OAB era contra, porque a OAB dizia, mas eu vou ter que ter um advogado no presídio para ficar do lado do preso, vou ter que ter um advogado na sala de audiência. Eu sei que, quando veio a pandemia, isso tudo acabou sendo superado. As questões que você tinha no entorno das videoconferências, ou das audiências virtuais, como alguns costumam chamar,
né, acabaram sendo superados e a gente hoje faz praticamente quase tudo virtual. Virtual. Né? E facilitou muito, viu, Neto? Facilita demais. Quando você está sentenciando, tem dúvida, clica lá num botãozinho, abre o depoimento, você consegue ver o semblante da testemunha, você consegue acompanhar. Quer dizer, então, certo, isso é interessante que você falou, até para o público que está em casa. A leitura também do juiz, do profissional, é também uma leitura corporal, né, Sim, da pessoa que está ali, correto? É importante isso, você ter esse contato direto com a testemunha, embora por videoconferência, mas esse contato ajuda muito. Você lembrar de detalhes, né? Algumas reações que acontecem em audiência, que você acaba juntando com todo o conteúdo probatório para decidir. E assim, Neto, quando você decide, até eu estava explicando hoje para uma estagiária exatamente isso. Quando o juiz decide, ele decide com convicção. Perfeito. Você não, a partir do momento que você decidiu, você põe a cabeça no travesseiro e dorme, porque você acha que aquela é a decisão correta. Né? Então, voltando no início da sua pergunta, hoje se glamourizou muito também a carreira do juiz. Muitos jovens aí estão pleiteando entrar no judiciário, né? Mas é preciso que eles tenham consciência de que é uma profissão difícil, trabalhosa. O começo, você começa como juiz substituto, aí você vai para uma cidadezinha pequena, né? Que só tem normalmente um juiz. Depois é que você galga um segundo estágio, você vai para uma cidade um pouquinho maior, que normalmente são 2, 3 juízes, até você chegar numa comarca tipo Piracicaba, que a gente chama de entrância final. Aí aqui são vários juízes, várias especializadas e tal, mas até você chegar aqui demanda um tempo, e daqui o próximo passo é o tribunal. É o tribunal. Então, no meu caso, por exemplo, eu já tenho tempo para ir como juiz substituto, não titular ainda, né? Que a gente chama de juiz substituto em segundo grau, mas para desembargador ainda eu acho que demora uns 2 ou 3 anos, talvez um pouquinho mais. Mas isso é previsto na sua carreira, então? É previsto na carreira. A carreira termina em São Paulo. Nem todos chegam hoje a desembargador, não tem, muito difícil, porque é muito afunilada a carreira, né? Hoje nós somos aí cerca de 3 mil juízes no estado, né? E com 300 cargos em São Paulo, cerca de um pouquinho mais de 300 cargos. Então é muito difícil de você chegar lá. Né? É bem complicado. Mas é o tempo que rege, na verdade, a sua trajetória. Agora, uma dúvida me veio, na cidade menor, como você falou, o juiz que ali está, ele dá conta de todas as, se assim que se fala, né? São as varas. Então, ele tem que dar conta da questão dos presos, no sentido de criminosos, né? Tem que dar conta da separação de um casal, por exemplo. Como é que funciona isso? Na verdade, nas cidades menores, são varas que a gente chama de varas judiciais. Você faz tudo. Tá. Então, você faz crime, você faz infância, você faz cível, você faz família, você faz de tudo. Fazenda. Então, é tudo centralizado num juiz só. Na verdade, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, nas cidades menores, as causas são de menor complexidade. Perfeito. Né, o que ajuda um pouco na hora de você decidir. Normalmente, nas cidades menores, você não tem um fluxo de presos muito relevante, porque cada vara tem uma característica. Por exemplo, a vara criminal, ou seja, aquela que você cuida dos presos, você tem audiência diariamente. Então, são muitas audiências. Por exemplo, na minha vara, que é a vara de fazenda, hoje, você já quase não tem audiência. Tem audiência uma vez por semana, né? E nos outros dias você se dedica a sentenciar, a fazer os despachos de andamento processual. Então, cada vara tem uma característica. Por exemplo, família. Família,
Não são tantas audiências como da vara criminal, mas são audiências muito demoradas. Né? Porque briga de família, marido e mulher separando, tem questão de filho, tem questão de bens. Né? E vou dizer uma coisa, parece que as pessoas quando chegam no judiciário para separar, parece que elas trazem todo o ódio daquela relação, né, embutido ali. Naquele momento, né? E aí ali vira um conflito, né, tudo vira motivo, né? Então, eu falo que de separar talher, né, aquelas coisas de até os talheres vão separar. Então, cada vara tem a sua característica. Mas eu confesso, viu, Neto, de um modo geral, todas elas são muito trabalhosas. Perfeito. Temos participação, estamos conversando aqui, trocando ideias, né? Com o nosso juiz de direito aqui da cidade de Piracicaba, Wander, sempre prestativo aqui conosco, né? Em participar e conversar com você de casa, né? Que é essencial trazer informação para você que está em casa. Vamos ver a participação? Pode abrir para nós? Olá, Neto, estou assistindo o programa e queria perguntar ao Dr. Wander. Eu me lembro de ouvir, uns anos atrás, sobre um projeto de uma cidade judiciária em Piracicaba. Vai acontecer? Fernandes, é isso aqui? Fernandes, obrigado. Fernandes, parabéns pelo programa. Dr. Wander, que é um grande profissional, concordo com o Fernandes. Há um tempo atrás, inclusive até o espaço próximo da Unimap, correto? Como é que está isso? Na verdade, veja só, quando eu assumi a diretoria, em meados dos anos 2000, a nossa ideia era construir um prédio novo, que pudesse agregar ali Ministério Público, Poder Judiciário, Poder de Justiça Federal, como nós temos em algumas cidades, que era a tal da cidade judiciária. Porque acabou sendo lá perto da Unimed, porque nós tínhamos um problema naquela época, que era o tráfico de presos. Perfeito. Cada vez que você tinha uma audiência mais complicada, fechava tudo, vinha helicóptero às vezes, a população se assustava, era um problema. Com a evolução, né, voltando, o terreno nós conseguimos o terreno, começamos a discutir o projeto com o governo do estado, tivemos lá algumas reuniões em São Paulo com os prefeitos que passaram e tal, e esse projeto foi ficando lá meio que engavetado no governo, trocava o governo, parava um pouco. Vinha, no final do ano saia a verba, tal, não sei o quê. E, atualmente, Neto, nós já não temos mais a necessidade de um prédio tão grande como aquele. Porque, como eu te falei, antes todas as varas tinham audiência todos os dias. Sim, sim. Todas as salas de audiência estavam todas entupetadas de gente. Pra você ter uma ideia, nessa época, nós chegávamos a receber, no fórum, de cerca de 4 a 5 mil pessoas num dia. Puxa, no dia? No movimento diário ali. Entra, sai, certidão, assina carteirinha, audiência, advogados. Os advogados praticamente, todos eles iam ao fórum diariamente. Né? E isso falando do fórum aqui em Piracicaba, que fica numa área, né, meio central, residencial, mas que vamos pensar comportar todos esses veículos, entendeu? Essas pessoas. Era uma loucura, né? Era uma loucura. Então, a nossa ideia era essa. Aí o tempo foi passando, né? Hoje nós temos um problema de prédio, mas é um problema de estrutura de prédio, né? E, na verdade, aquele prédio lá da Unimap, aquele que seria na frente da Unimap, hoje acabou meio que descartado. Entendi. Por enquanto não é uma coisa definitiva, né? Porque nós não sabemos também se esse nosso prédio, se ele vai... O que aconteceu, até para quem está em casa entender, porque vocês tiveram que evacuar o prédio ali, foi isso? Na verdade, Neto, o prédio ele foi construído em 88, ele foi terminado em 88. E ele era um U. Na verdade, ele era um U ali na quadra. Sim. Depois, no final da década de 90, esse prédio sofreu uma ampliação e, na verdade, ele virou um O. Ou seja, fechou ali no fundo. Né? Essa parte que fechou no fundo, ele está com um solapamento embaixo ali no térreo. O térreo ele está com... o piso deu uma afundadinha ali. Uhum. E dia desses aí, os funcionários sentiram que as paredes estavam vibrando.
Então, aí o Dr. Douglas, que estava na diretoria, respondendo pela direção, entrou em contato com o tribunal e entenderam por bem, falou, vamos tirar os funcionários, vamos para o home office, fazemos uma avaliação, se não tiver nenhum problema, amanhã ou depois, na semana que vem, a gente volta ao normal. Fizeram, então, um laudo, foi feita uma perícia, constatou-se que não há nenhum risco de colapsar a estrutura, né? Mas entenderam por bem, vamos tirar os funcionários aqui do térreo, onde está esse afundamento, assim, e vamos avaliar direitinho o que vai ser feito e tal. Então tá assim, não tem risco nenhum, segundo todos os engenheiros da prefeitura, os engenheiros do tribunal que tiveram aqui. É possível que até essa vibração tenha sido pelos motores dos aparelhos de ar-condicionado que estavam ligados. Perfeito. Né? Então, na verdade, foi mais um susto. E por precaução. Nós tomamos essas medidas. Junto lá com o tribunal, tomamos essas medidas. Mas aparentemente não há risco nenhum. Perfeito. Pelo menos segundo os técnicos. Perfeito. Vamos para a participação. Troca de ideias hoje com o Wander, juiz de direito, está aqui chegando para nós. Boa noite, pessoal. Sou a Rosa, tenho uma curiosidade. Para ser juiz, precisa prestar concurso ou é por indicação? Como funciona? Tenho uma neta que está cursando direito e já ouvi ela dizendo que gostaria de ser juíza. Muito bom. Na verdade, o curso é o de direito, não é por indicação. Você faz um concurso, é um concurso de várias fases. Hoje você precisa fazer um exame prévio para se habilitar, que foi uma criação do Supremo Tribunal Federal por intermédio e do CNJ pelo intermédio do ministro Barroso, né, que foi um dos defensores da ideia. Então, hoje você faz uma prova e, se habilitado, você então está habilitado a fazer o concurso. O concurso, então, como eu te disse, são várias fases. Fase escrita, fase de testes, psicotécnico, fase oral, né? E, se aprovado, você assume, então, como juiz substituto. O juiz substituto é aquele que eu te disse. Que você falou. Ele escolhe ele vem para uma cidade, fica um período aqui como substituto, e depois então ele vai para uma cidadezinha pequena como titular de primeira. Perfeito. Agora, no seu caso, você escolheu ficar em Piracicaba. Você passou por esse período e falou, não quero ficar. Sim, eu passei. Na verdade, eu fui substituto em Botucatu. Tá. Depois de Botucatu, eu fui para Itariri, que é lá perto de Peruíbe. Peruíbe, isso. De Itariri, eu fui para Birigui. Isso num período de quanto tempo? Só para a gente entender, porque daí você vai a família, né? Tem todo o deslocamento, né? Tudo, né? Até porque uma das exigências, salvo em algumas hipóteses, o juiz tem que morar na comarca. É uma obrigação você residir na comarca. Né? Há exceções. Por exemplo, nós temos colegas aqui que moram em Limeira, que moram em Campinas. O tribunal autoriza desde que, por exemplo, igual na cidade, tem outros juízes, né? Tem outros juízes, inclusive, da mesma vara, por exemplo, vara da família. Tem uma colega que mora em Limeira, vara criminal, tem uma colega que mora em Rio Claro, viaja todo dia. Né? Então, o tribunal normalmente autoriza, porque tem outros aqui e não tem comprometimento. Sim. Né? Mas aí tem algumas regras específicas que elas têm que cumprir e tal. Então, normalmente o juiz tem que ir. Né? Eu tive uma carreira assim, muito rápida no começo. Né? Então, em 2 anos, eu fiz essas 3 cidades. Essas 3 cidades, olha. Mas hoje, por exemplo... Em 3 anos, assim. É isso? Em 2 anos. Em 2 anos você fez essas 3 cidades? Em 2 anos. E aí a família acompanha, filhos, filhas... Você tem que ir de mudança. Né? Normalmente você vai de mudança. Não é muito fácil. Não é muito fácil, não. Mas é uma carreira extremamente prazerosa, gratificante. Uma das coisas que eu reputo que talvez seja a maior realização da minha vida é quando você dá uma sentença e sabe que aquela sentença teve efetividade em conceder o direito a quem tem direito. Né? Então, eu acho que isso é o que assim, te dá energia para você
continuar, estar sempre com vontade de fazer mais, né? É uma coisa muito, 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 muito assim, prazerosa quando você consegue satisfazer o direito de alguém, né? Bonito isso. Sim, e mesmo no crime, Neto, eu sempre costumava dizer, eu fui juiz do crime aqui durante 15 anos, né? Eu costumava dizer que, mesmo no crime, o criminoso normalmente ele tem consciência de que ele errou, né? E as provas, quando você decide, como eu te disse, com convicção. Porque as provas realmente indicam que ele foi o culpado, que ele foi o responsável. O juiz é um cara que já existe para desagradar sempre 50%. Né? Sempre, né? Sempre. É verdade. Né? Mas fala que até às vezes a gente se supera e desagrada um pouco mais. Mas na verdade é isso. Faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas é extremamente prazeroso. É uma carreira extremamente gratificante. Eu acho maravilhosa. Sou apaixonado. Apaixonado, né? Te vê isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Mais perguntas chegando, estamos ao vivo. Vamos lá. Porque o juiz do Supremo Tribunal Federal é nomeado, né, como ministro. Boa noite, me chamo Lúcio, gosto do seu programa. Obrigado, Lúcio. E aí, Wander, como é que funciona? Até para a gente entender, vou agregar um pouquinho, que aí tem um fato curioso que eu gostaria também de entender. Como chega no Supremo Tribunal Federal? Né? Você falou da sua carreira, né? Até onde ela pode chegar, e aí é um plano também que pertence a você, uma escolha sua também, né? Na verdade, assim, para chegar, o meu último estágio de carreira é o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá. Né? Porque eu sou juiz estadual. Agora, no Supremo é diferente. No Supremo, para você ter uma ideia, até 1988, o cidadão não precisava nem ser bacharel em direito. Ele bastava ter o que a Constituição definia como notável saber jurídico. Tá. Né? O que você já denota um pouco que o Supremo é um órgão diferente. Tá? Então, lá é nomeação. Nomeação pura e simples, o presidente nomeia, o Senado aprova, né? E o cidadão assume como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não há um concurso, não há nenhuma exigência de carreira anterior, basta que ele seja bacharel em direito, né? Tenha o conhecimento jurídico, né? E que seja nomeado pelo presidente da República. Por exemplo, pode ser de carreira ou não. Pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser um bacharel que nem, na verdade, advoga. Né? É nomeação, basicamente nomeação. Nós temos lá, na composição do Supremo hoje, nós temos, por exemplo, advogado-geral da União, como o último nomeado pelo André Mendonça, que foi nomeado pelo Bolsonaro. Temos lá o Gilmar, que foi advogado-geral da Advocacia Geral, que foi nomeado pelo Fernando Henrique. O Fux, por exemplo, foi juiz. E só troca quando aposenta? Só quando aposenta. Não acompanha o governo, né? Só quando aposenta. Não. O cargo é vitalício e você só sai com a aposentadoria. Você não tem nenhuma forma de tirar, eventualmente, a não ser por crime de responsabilidade, que aí o Senado teria que tomar medidas contra um ministro supremo, mas é muito difícil. Agora, a gente vê um impasse, né? Acho que nesse sentido também, e a gente viu um destaque muito grande do Supremo Tribunal Federal, justamente nos últimos anos aí, e eu coloco isso que foi paralelo ao próprio governo, né? Quer dizer, o governo sempre foi algo de destaque, porque está ali para governar, né? Mas o Supremo Tribunal acabou tendo um destaque praticamente igual, né, Wander? Isso eu acho que foi a primeira vez no país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Neto, na verdade, eu costumo brincar que hoje a população sabe dizer quem são os 11 ministros do Supremo e não sabe os 11 jogadores da seleção brasileira. É verdade. Né? A gente costuma brincar verdade com isso. Mesmo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Há alguns anos atrás, o judiciário, que era uma coisa muito distante, o judiciário sempre foi muito distante da população. Verdade, né, Neto? verdade. Nós tínhamos na nossa lei orgânica um entendimento que alguns faziam, que eu entendi um pouco diferente, mas
havia o entendimento de que nós não deveríamos dar entrevista, porque nós não poderíamos falar sobre o processo. Eu posso me manifestar sobre o que eu quiser, né? Eu não posso falar sobre um processo que está em andamento e tenho que tomar o cuidado de não falar sobre temas que podem eventualmente vir a ser colocados sob meu julgamento. Até para não demonstrar uma opinião prévia, uma opinião prévia. Perfeito. Tá certo? Mas nada me impede de dizer que eu sou São Paulino, que eu gosto de São Paulo, que eu amo 15 de Piracicaba. Isso, nada me impede de fazer isso. Então, o Judiciário sempre foi um órgão muito distante. Sempre teve muito distante da população. E aí, de um tempo para cá, a coisa começou a mudar quando nós tivemos, no meu modo de entender, a ascensão da TV Justiça. Perfeito. E o Judiciário começou a aparecer na TV. E as pessoas começaram a acompanhar os julgamentos. Né? Então, muitas vezes, aqueles julgamentos longos, né? Muitas vezes enfadonhos, né? Nós tínhamos ministros que eram extremamente prolixos, né? Mas a população começou a acompanhar. E depois, com as redes sociais, né? Eu costumo dizer que com a liberdade que as redes sociais trouxeram para todos os temas, né? Houve uma popularização, ou pelo menos uma divulgação maior do trabalho do Poder Judiciário, e as pessoas hoje acompanham muito de perto. Né? Muito de perto. Nós temos aí alguns assuntos que foram muito polêmicos, né? O próprio Supremo se politizou muito, né? Hoje a gente entende o Supremo como uma corte política e não uma corte só jurídica, né? Mas eu acredito que essa questão da TV Justiça e das redes sociais é que trouxeram o Judiciário para o dia a dia da população. Muito bom. Ô, Wander, estamos chegando ao finalzinho dessa participação. Eu coloco aqui já esse pedido que eu faço, que você venha participar mais vezes aqui, até com outros componentes, para a gente conversar um pouco mais, né? Hoje a gente se prendeu aí diretamente nessa sua profissão, e tão esperada por muitos, né? E foi muito bom conversar com o público falando sobre isso, né? A gente vê a sua atuação, a sua atuação dos seus companheiros no fórum. Eu nem sei a quantidade de juízes que hoje nós temos na cidade. 22. 22 juízes. Quando eu cheguei, né? Nós éramos em 7. Olha isso, né? E aí o volume foi exigindo e foram criando-se novas varas, né? E hoje nós somos em 22. Em 22, né? Isso é muito bom, né? A gente sabe dessa estrutura humana que é necessária por uma demanda, como você falou. Infelizmente, quando chega ali para nós, é essa divisão, né? E tem que se ter uma opinião sobre. Mas a gente fica muito feliz de ter essa possibilidade de apresentá-lo um pouco mais, né? Sobre a profissão, e feliz de tê-lo aqui sempre. É sempre um prazer, né? Estou sempre à sua disposição. Eu acho que nós temos a obrigação de trazer esclarecimentos para a população. A população, como eu disse, durante muito tempo a gente ficou muito longe da população. E a população, às vezes, custou a entender um pouco da nossa dinâmica de trabalho, do nosso dia a dia, como é que funciona o volume de trabalho que nós temos. Né? Você vê minha vara, é uma vara de mais de 200 mil processos. Olha, porque ela tem as execuções fiscais do município, né? Mas eu tenho cerca lá de 10 mil processos cíveis. Então, hoje tem a segunda vara, né? Na época que eu assumi tinha só a primeira, né? Mas hoje nós temos lá a segunda vara também, que nos auxilia muito, né? Então, essas características a população desconhece, né? É um trabalho realmente muito oneroso. Você tem que se dedicar mesmo afinco. E essa situação que você falou, né? Essa tecnologia que veio, eu acho que isso não volta mais, né? Quer dizer, é daqui para frente, tendo mais ferramentas para o desenvolvimento melhor do trabalho, né, Wander? E nós vamos em breve voltar aqui para bater um papo sobre a inteligência artificial, legal, que está começando a tomar conta hoje dos tribunais. O Tribunal de Justiça de São Paulo já começa a desenhar ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar a decidir, né? Para pelo menos fazer um pouco daquele trabalho braçal que a gente tem que fazer nos processos. Que né? legal. E eu acho que isso aí vai ser um tema bacana para a gente bater um papo. Pertinente. Né? Porque, cara, é uma revolução. Uma revolução. Legal. Assusta um pouco, mas é uma revolução. Mas é uma revolução. Vamos ver a última participação, então, para encerrar o nosso quadro. Tá aí. Boa noite, sou o advogado Carlos Augusto.
D'Amico, obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar o Dr. Wander pelo brilhante trabalho como juiz de direito e como magnífica pessoa. Que legal, obrigado, isso aí, compartilho da opinião. Muito Obrigadão. bom. Ô, Wander, mais uma vez, obrigado, viu? Que é isso, eu que agradeço. Estamos sempre à Obrigado pela disposição. sua participação. Até nosso quadro Troca de Ideias, que volta terça-feira que vem também.